Tem gente que passa horas procurando passagens aéreas, abre lá 10 abas, compara preço, volta no dia seguinte e acha que fez um ótimo negócio. Mas quem realmente paga barato não faz isso. Existe um jeito diferente de pesquisar as passagens que te dá muito mais controle sobre o preço, rota e oportunidade. E não são esses sites que todo mundo já usa, tá? São coisas completamente diferentes. São ferramentas que quase ninguém conhece, mas que muda completamente a forma que você encontra os seus voos. E hoje eu vou te mostrar quais são esses sites, como usar cada um deles na prática, para você nunca mais depender dessa busca básica. E já te adianto, o que eu mais gosto, eu vou deixar para o final e vou navegar com você aqui na tela e mostrar as várias ferramentas que eu utilizo com ele, as várias estratégias que eu utilizo com ele. Então, basicamente, pessoal, as pessoas quando procuram uma passagem aérea, elas procuram em sites como Decolar, Booking ou até mesmo direto nas companhias aéreas. Isso acontece para aquelas pessoas que estão buscando passagem aérea no dinheiro e que muitas vezes ainda vão acabar pagando bem caro, principalmente quando você cota nessas OTAs, nessas essas agências online como o Decolar da vida, porque você ainda paga a comissão de fato da Decolar. Quando você faz diferente e busca essa passagem aérea por milhas, mas lembrando, quando você viaja com milhas, você vai viajar de graça, pode viajar mais de graça ainda, eu vou te mostrar isso aqui, tá? E aí o que é que acontece? Você consegue usar sites tradicionais, como o Skyscanner, como o Kayak, como até o Google Flights, onde você vai buscar essa passagem aérea em dinheiro, vai verificar qual é a companhia aérea mais barata e depois vai lá no programa de fidelidade e faz essa emissão com milhas. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer uma busca diferente, vou te falar sobre ferramentas diferentes, onde você vai conseguir já pesquisar a sua passagem aérea com milhas, para já fazer a emissão da sua passagem aérea com milhas. Num das milhas existem 2 tipos de tarifa, que é a tarifa pública, onde basicamente vai pegar o preço da passagem aérea que está custando um valor em dinheiro e vai transformar isso em milhas, ou seja, você consegue ter um desconto, mas ele é um desconto menor. Lógico, se essas milhas forem acumuladas de forma orgânica, sai de graça, mas em termos de comparativo entre preço no dinheiro versus o preço com as milhas, calculando o valor do milheiro, você tem um desconto, porém um desconto menor. E existem as tarifas award, que são as tarifas promocionais, onde essas sim você chega a ter até 90% de desconto em relação ao valor da passagem aérea no dinheiro, e eu vou te mostrar isso aqui, tá? Mas antes, já me acompanha aqui no canal, faz a sua inscrição que semanalmente eu estou postando vídeos aqui para te ensinar tudo sobre o mundo das milhas, para você não ficar mais pagando caro nas suas passagens aéreas, nem deixar suas milhas, esse dinheiro aí para o banco, esse programa de fidelidade, já que isso é um direito seu, tá bom? Então beleza, em relação às ferramentas, eu vou te falar aqui sobre 3 ferramentas, onde eu vou te mostrar como funciona essas ferramentas na prática, para que você possa navegar e buscar suas passagens aéreas da forma mais barata, tá bom? Então, a última é que eu mais gosto disparadamente, é que eu mais uso, mas todas elas funcionam muito bem e no seu dia a dia vai de acordo com a adaptação de cada um. Tem uma ferramenta ainda mais avançada, mas não cabe eu falar aqui, porque já envolve um conhecimento muito mais avançado. Essas 3 ferramentas, elas já vão te ajudar absurdamente, e eu no meu dia a dia, inclusive, uso muito mais essas 3 ferramentas do que essa mais avançada, que eu vou mencionar para vocês também, mas eu quero que vocês fiquem só com ela na cabeça, beleza? Então, ó, vou entrar aqui na tela para falar com vocês a respeito delas. A primeira é o Google Flights, o famoso Google Voos, para você pesquisar passagens aéreas baratas em dinheiro, que depois você pode migrar para as milhas. Então, vou mostrar aqui como é que funciona essa ferramenta. A primeira delas é o Google Voos, como eu mencionei. E aí como é que funciona, né? Você pode pesquisar determinado lugar, por exemplo, aqui, Salvador, São Paulo,
E aí eu vou colocar uma data de partida, se eu não quiser, eu já posso ir olhando aqui mais ou menos o preço da passagem em dinheiro dia por dia, tá vendo? E aí eu coloco ida e volta. Eu posso estender por um período maior de data, então aqui ó, viagem de 8 dias, viagem de 9 dias, tá vendo? E tem isso aqui que eu gosto muito, que é o explorar. O explorar, ele vai te dizer em todo lugar do mundo o quanto custa a passagem aérea. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, eu quero sair de Salvador sem um lugar definido. Ele vai me dizer aqui, ó, em Machu Picchu está custando R$ 4.000 ida e volta, Buenos Aires 2.000, na Cidade do México 3.000, Miami 3.000, Texas 3.700, Nova York 3.500, tá vendo? Lisboa 4.000. Isso são passagens aéreas em dinheiro. Ilhas Maurício, Dubai, tá vendo? Tailândia, Singapura, tudo isso tem um valor. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Salvador, Lisboa, eu vou clicar e ele vai me dizer aqui em qual companhia aérea é. Ó, pela Gol, uma parada, Salvador, Lisboa, R$ 4.000 o preço da passagem. E aí ele vai me dizer a data, ó, uma viagem de 6 noites, 19 a 25 de setembro. Vou clicar aqui, ele vai me dizer, tá vendo? 18 a 25 de setembro, R$ 4.000 é esse voo. Um voo, inclusive, que faz Salvador, Rio de Janeiro com 2 horas e 45 de parada, tá? Esse voo, inclusive, provavelmente, aqui, ó, esse voo, inclusive, já é no novo avião da, da Gol, nessa rota agora que vai ter Rio de Janeiro para alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa, operado pela Gol, inclusive com disponibilidade de voo em classe executiva. Então, aqui serve para tudo. Você pode colocar aqui, ó, São Paulo. Aí ele vai fazer a mesma coisa, te mostrar aqui em vários lugares do mundo. Se eu quiser definir uma data, né, eu posso botar aqui datas flexíveis. Ó. Eu quero viajar no mês de agosto e essa minha viagem vai durar 2 semanas. Aí eu coloco aqui, ó. Aí ele vai filtrar para mim aqui, mundo todo, Brasil e mundo. Então, quando eu aproximo aqui, ele vai me mostrando mais passagens. Ó, tá vendo? Ó, vou para Brasília, Belo Horizonte, Búzios, Florianópolis, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago. Olha só, uma passagem para o Chile, R$ 1.370 ida e volta. Né? Às vezes você paga isso em um voo eh, às vezes você paga isso em um voo nacional. E aí o que é interessante? Depois eu posso ir lá e emitir com milhas. Então, por exemplo, um voo aqui, ó, São Paulo, Recife. Ele está dizendo que o lugar mais barato é na Latam por 879. E tem também por 922. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Latam, vou pesquisar isso em milhas. Vou entrar no site da Azul Fidelidade, vou pesquisar isso em milhas. Por quê? Porque provavelmente o preço da passagem vai estar mais barato ainda com milhas. Seja você usando as suas milhas, seja você eh, comprando essas milhas mais baratas e emitindo a passagem aérea com milhas, tá bom? Segundo site que eu quero que vocês entendam aqui é o Flight Connections. Lembrando, o melhor de todos, que é o que faz a busca com milhas, é o próximo na sequência. Mas é legal que você entenda essa jornada, porque vai acabar usando todas elas, tá certo? Então vamos lá, como é que funciona o Flight Connections? Basicamente, para você saber quais são os lugares que tem voo no mundo. Exemplo, se você quiser fazer um voo de São Paulo para Tailândia, não existe voo direto de São Paulo para Tailândia. Então você precisa entender quais são os aeroportos que têm voo para Tailândia, porque uma das formas de você economizar na emissão são as quebras de trecho. Ao invés de você, muitas vezes, fazer um voo total, comprar, por exemplo, um voo de São Paulo até Paris e Paris para Bangkok, na Tailândia. Você comprar separado esses voos, você pode conseguir estratégias melhores. Tem estratégia de entrar por uma porta de entrada e pegar por uma porta de saída, saindo de outro lugar. Então tem estratégias mais avançadas para você reduzir ainda mais o seu custo. Eu falo muito sobre isso no Fábrica de Milhas. Inclusive, se você ainda não é minha aluna ou meu aluno, o link está disponível aqui
a preço promocional no campo de comentários, você que me acompanha aqui no YouTube, então já clica e garante a sua vaga enquanto ainda dá tempo, tá? Então, por exemplo, ó, se eu quero fazer um voo para Miami, aí eu vou colocar aqui, ó, Miami. Aí, ó, todos esses lugares voam para Miami. Aí eu venho aqui para aproximar para saber onde é que tem voo direto do Brasil para Miami, ó. Então tem voo por Manaus, tem voo por Belém, tem voo por Fortaleza, por Brasília, por Rio de Janeiro e por São Paulo. Ou seja, se você não é de nenhuma dessas cidades, provavelmente você vai fazer conexão em alguma dessas cidades ou até mesmo em um voo já internacional saindo da sua cidade. Por que que é interessante você saber isso? Mais uma vez, para na hora que você for pesquisar seus voos, conseguir fazer quebra de trecho. Vou dar um exemplo de uma viagem que eu vou fazer para Cartagena, na Colômbia. Então, Cartagena, ó, tem voo saindo de Santiago, de Lima, no Peru, de Cali, na Colômbia, Medellín, Bogotá. E perceba que nenhum desses voos sai do Brasil. Então, para onde é que eu coloquei o meu voo? Pela cidade do Panamá, porque a cidade do Panamá faz conexão com Salvador. Salvador tem voo direto para lá. Então, peguei um só por voo Salvador, cidade do Panamá, Cartagena, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele já até me dá a opção, ó. Se eu quiser ir para Cartagena saindo de Salvador, olha que interessante. Ele me joga para Portugal para ir para Cartagena ou Salvador para a cidade de Panamá. Lógico que é muito mais barato saindo do Panamá, então foi exatamente isso que eu fiz. Quais são as companhias aéreas, quais são os programas de fidelidade que têm parceria com a Copper Lines? Smiles, aqui no Brasil, né, Azul Fidelidade e Smiles. Internacional tem o Aeroplan, tem o programa da TAP, Miles and Go. Então eu usei as minhas milhas para fazer a emissão dessa passagem. Perceba como as coisas se conectam e ficam mais fáceis de você buscar o destino ideal para você fazer a sua viagem, tá? E por último, vem o Cits Aero. Essa é uma ferramenta que você consegue passagens aéreas super baratas ao redor do mundo. Então, eu venho aqui, existem duas formas de você utilizar o Cits Aero. E lógico, tem também os alertas, mas eu digo a busca em si. Tem o Explorar, que você pode escolher aqui o programa de fidelidade que você quer usar suas milhas. Então, por exemplo, eu quero buscar passagens com a Azul, eu quero buscar passagens baratas com a Gol. Você vai clicar aqui e vai fazer a busca da passagem. E tem também a opção de buscar, onde você vai colocar o que você quer. Então, por exemplo, aqui no meu filtro está um voo do Brasil para a Europa, qualquer lugar da Europa ele vai buscar para mim. Eu coloquei aqui a data de 1º de dezembro, ou 1º de outubro, mas com 180 dias para frente ou para trás para ele fazer essa busca para mim. A ideia aqui é só para ter uma referência do preço das passagens aéreas, mas lógico, se você tem uma data específica para viajar, é só você trocar aqui e trocar aqui também a, a janela que você tem. Ah, eu posso viajar um dia para frente ou um dia para trás da data que eu escolhi. Eu posso ir embora um dia antes ou um dia depois, ou 3 dias, ou 7 dias, enfim. Aí eu venho aqui, coloco em buscar. Essa ferramenta, pessoal, ela tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita você consegue pesquisar voos de até 60 dias do dia em que você faz a busca. Para quem está começando, a versão gratuita já atende perfeitamente, tá? Para você ir pesquisando, trabalhando, sabendo como funciona. À medida que você vai se profissionalizando, principalmente as pessoas que vivem disso, aí sim é melhor a ferramenta eh, a paga. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu filtrar por econômica, tem voos a partir de 17.000 milhas, porém de um programa de fidelidade estrangeiro que você consegue operações aqui no Brasil para comprar. Economic Premium, 45.000 milhas, com a Alaska, que você também consegue acumular milhas aqui dentro do Brasil. Executiva, passagens a partir de 51.000 milhas, Flying Blue, voo Salvador-Madrid, por apenas 51.000 milhas voando em classe executiva. Primeira classe, não tem nenhum voo disponível aqui com milhas no momento. Tá, Rodrigo, se eu quiser filtrar pelos meus programas, você vem aqui, programas de fidelidade, aí ele te dá aqui os vários programas de fidelidade, para você filtrar. O que é que no Brasil você consegue acumular milhas? Então eu vou incluindo, porque eu posso só tirar os que eu não quero ou incluir os que eu quero. Então eu vou incluir os que eu quero. Aqui você consegue acumular milhas na Aeroplan,
consegue acumular milhas na Air France, na Alaska, na American Airlines, na Azul. Na Delta até consegue, mas é um pouquinho mais complicado. No Etihad também consegue, mas é um pouquinho mais complicado. Na Gol, na Lufthansa até dá também, mas é um pouquinho mais complicado. Na Qatar Airways, tá bom? E a Virgin você consegue comprar milhas. Então eu vou eliminar esses, vou deixar só esses que eu mencionei aqui, tá? Então perceba que ainda tem voos aqui, ó, super baratos em classe executiva, 51 mil milhas, 55 mil milhas, tá? Ah, eu quero pesquisar voos só com programas de fidelidade nacional. Então beleza. Aqui eu tenho Latam, ou eu tenho Azul e tenho Smiles. Beleza, aqui, Azul e Smiles. Ó, passagem aérea de classe econômica. Tem passagens a partir de 93 mil milhas. Fortaleza, Paris. 93 mil milhas, para vocês terem ideia, pessoal. A um milheiro de R$ 15 na Smiles, a gente está falando aí de uma passagem de menos de R$ 1.500 para você ir de Fortaleza até Paris. Se a gente for falar em Economy Premium, né? Tem passagem aqui de São Paulo para Madrid por 276 mil milhas, da Azul, ou não, perdão, da Smiles, que equivale ali a mais ou menos uns R$ 4.000. Em classe executiva, passagem de Salvador para Madrid por 200 mil milhas, o que equivale a R$ 3.000. Ou seja, com R$ 3.000 você pode fazer um voo direto de Salvador para Madrid em classe executiva. Se você quiser mais informações, é só vir aqui e clicar aí, ó. Por exemplo, Business, milhas da Smiles voando Europa, por apenas 200 mil milhas para voar no dia 6 de outubro de 2026. Ou seja, eu estou falando de um voo de R$ 3.000 para voar em classe executiva. Quem nunca teve essa experiência de voar em classe executiva, tá aí uma oportunidade. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que para o Chile, vamos botar aqui Santiago, SL e Buenos Aires. Vou botar Ezeiza aqui. Vou botar Aeroparque também. Lembra que eu falei que tem voos saindo do Brasil em classe executiva muito baratinha com esses programas de fidelidade? Vou colocar para buscar aqui, para mostrar para vocês. Tem voos que, se você for comprar passagem aérea em dinheiro, sai muito mais caro a classe econômica do que a classe executiva com milhas. Então, se eu colocar aqui, ó, business, tá vendo? Voo de São Paulo para Santiago por 60 mil milhas, voando com a Turkish Airways. Se eu venho aqui, clico em Book via Azul, ele já aparece lá para mim, vai abrir para mim no Azul pelo Mundo essa passagem. Aqui, ó, mais R$ 64 de taxa de embarque. Olha só como é voar. Eu vou pedir para o editor botar aqui na tela as fotos da minha última viagem com a companhia aérea Turkish Airways, ou fotos aleatórias aqui da classe executiva da Turkish Airways, para vocês terem o sentimento de como é, porque você vai voar exatamente nesse avião, nessa cabine, com esse serviço, só que vai ser um voo para o Chile ao invés de um voo para a Turquia, por exemplo. Então você consegue ter esse sentimento de voar na classe executiva pagando muito pouco. Pra vocês terem ideia, 61 mil milhas da Azul, eu estou falando em um voo de R$ 700. Voo de R$ 700 para você ir de São Paulo para o Chile em classe executiva. Em classe econômica tem passagens a partir de 23 mil milhas. Se for da Latam, é porque a Latam não aparece aqui, você consegue passagens aéreas ainda mais baratas. Mas olha só, 61 mil milhas no dia 28/5/2026. Se eu colocar aqui no Skyscanner, se eu colocar no Skyscanner, ó, um voo de São Paulo para Santiago no dia 28/5. 28/5. Vamos ver quanto é que custa uma passagem dessa em classe econômica? Ó, provavelmente ele vai pegar alguma low cost aqui, mas uma companhia aérea normal, como a Latam, R$ 920. Aqui a gente está falando de um voo de classe executiva por 700. Ou seja, você vai voar de classe executiva pagando mais barato do que a classe econômica.
Esse é o mundo das milhas, tá? Um voo exatamente para o mesmo lugar. Ó, Turkish Airways, em classe econômica, R$ 924. Aquele mesmo voo, tá? Se eu clicar aqui em informações, ó, sai 5h05 da manhã, chega às 8h30 da manhã em Santiago. Aqui, 5h05 da manhã, chega às 8h30 em Santiago, na classe econômica por R$ 924. Eu estou falando de um voo por R$ 700 na classe executiva. Bora ver quanto custa voar na classe executiva, fazer esse voo na classe executiva? Pela Latam 2.600, pela Turkish R$ 4.400, ou seja, você vai pagar R$ 700 no mesmo voo que muitas pessoas vão pagar R$ 4.400. E se você quiser pegar essas milhas para vender, você, ó, a margem de negociação que você tem. Se você chega para um cliente e fala, ó, eu te vendo essa passagem por R$ 3.000, ela vai ter R$ 1.400 de desconto se ela fosse comprar na internet, né, no site, e você vai ter R$ 2.300 de lucro. Agora, ida e volta, 4.600. Se a pessoa não viaja só, viaja em casal, R$ 9.200 que você coloca no seu bolso em uma única emissão. É por isso que hoje tem muita gente ganhando dinheiro com milhas também. Faz sentido para você? Ficou claro para você? Coloca aqui abaixo nos comentários se ficou alguma dúvida relacionada a essas ferramentas que eu passei aqui. Porque o mundo das milhas é isso, pessoal. É sobre viajar sempre mais barato do que as pessoas que estão do lado de fora do mundo das milhas e muitas vezes de graça através das milhas que você vai aprender a acumular aqui e de forma mais estratégica e avançada no Fábrica de Milhas. Mesmo que hoje você não tenha conhecimento absolutamente nenhum no mundo das milhas, mesmo que hoje você não tenha nem cartão de crédito, você consegue aprender tudo do básico até as estratégias avançadas no meu treinamento Fábrica de Milhas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá certo? E ó, e se você quer saber como começar no mundo das milhas do jeito certo, já clica nesse vídeo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.